É interessante que os monetaristas, que acreditam na teoria quantitativa da moeda e que ninguém se engana com dinheiro, são chamados de monetaristas e são os grandes teóricos do assunto moeda. Né? É uma espécie de inversão. A moeda não é importante, diria o Friedman, mas ele é um monetarista, ele estuda a moeda. Ela é importante nos escritos do Friedman porque ela atrapalha. O ativismo do Banco Central atrapalha, o ativismo do Ministério da Fazenda atrapalha. A economia devia ser deixada livre, mas eles são monetaristas. Bom, para o Zimmel, entrando agora em sociologia, antes de entrar na sociologia do dinheiro, era bom lembrar a vocês algumas coisas importantes que eu gostaria de transmitir aos meus alunos como método. O primeiro item desse assunto, método, eu já falei com vocês, é não tenham medo de ler coisas que vocês não entendam. Leiam muitas vezes e depois aceitem ou rejeitem. A segunda é não comprem ou não aceitem mecanismos mágicos que explicam um fenômeno. A teoria quantitativa da moeda foi, pelo menos no debate entre monetaristas e quantitativistas, um mecanismo mágico. Explicada por mecanismos mágicos. Né? Chove dinheiro, aumenta os preços. O governo põe dinheiro na economia, as pessoas saem gastando. O que nós vimos no artigo do Tobin é uma pergunta cuidadosa. Como se cria o dinheiro? E uma vez criado, como que as pessoas tratam esse dinheiro? Mas passo a passo, sem que viesse um pulo mágico na explicação, dizendo, dando exemplo, tem mais dinheiro, o preço do dinheiro cai e a gente sai por aí gastando. Como é que funciona isso? Essa visão jornalística, investigativa, que o dinheiro é impresso nos porões do palácio e depois o governo sai gastando, é uma visão de alguns episódios do período feudal, em que o senhor feudal, na base da violência, retirava a moeda, chamava de volta, como é que é isso? Retirava de circulação as moedas de ouro ou de prata e as devolvia com menos ouro e menos prata. Daí que vem esse tipo de pensamento. Mas não é assim que se cria dinheiro. A terceira regra metodológica que eu quero dar para vocês é: perguntem sempre quanto é e o que é. Evitem, isso eu falo para os cursos que eu dou para os jornalistas também, evitem as porcentagens. Por que eu falo evite as porcentagens? Porque você acaba falando sobre coisas que você não sabe exatamente como estão sendo medidas. E para acordá-los, eu vou dar um episódio da minha experiência pessoal. Eu, no governo federal, na época que existia a lei da informática, era uma lei que pretendia proteger a indústria nacional de informática. E ela era não só parte da política industrial, como também parte da política de segurança nacional, governo militar. Em 1983, 5, assume o primeiro governo civil, mas a lei estava lá e existia um Conselho Nacional de Informática. E eu tomava parte nesse conselho. Sentavam numa mesa, numa sala fechada. Na primeira mesa sentavam os ministros, atrás os assessores e atrás os assessores dos assessores. Era uma reunião tensa, em que sentavam o ministro, na época existia o ministro do Exército, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica, o chefe do Serviço Nacional de Informações, um representante do presidente da República e outras altas autoridades. O ministro da Ciência e Tecnologia era um homem que havia sido perseguido pelo governo militar, o ministro Renato Archer. E o tema da reunião era
incentivo fiscal para a indústria de informática. E houve uma grande briga entre, vamos dizer, os militares e os civis, uma grande discussão se a porcentagem devia ser 5% ou 10%. Eu não era um homem aplicado nesse assunto, eu estava lá por força da posição que eu ocupava, era obrigado a estar lá, mas eu vi aquela discussão, se era 5% ou 10%, e resolvi perguntar 5% ou 10% de quê? Da receita, do lucro, do imposto devido, do quê? 5% é para cada 100, 5. É um número puro. E, para meu espanto, ninguém sabia do que se tratava. Se era 5% do lucro, ninguém tinha sido aplicado, que nem eu, né? Se era 5% da receita, se era 5% do imposto. E assim acabou aquela reunião. Então, eu proponho para vocês também, sempre que ouvirem falar porcentagem, tenham sempre a curiosidade genuína e perguntam 5% de quê ou 10% de quê. Somente nós, economistas, que estamos sempre falando em porcentagens. A porcentagem é um número puro, ele não tem medida. 1 metro é um número que tem uma medida. 1 metro você vai em Paris, eu acho, tem lá um pedaço de metal absolutamente insensível à temperatura e pressão, que representa 1 metro. Todo fabricante de fita métrica vai lá, tira uma medida e faz fitas métricas. 1 quilo também é uma medida concreta. Não sei se existe um padrão, mas é a medida da atração que o corpo, que a gravidade da Terra exerce sobre todos os corpos. Portanto, nós sabemos o que é 10 quilos ou 5 quilos. A temperatura também é medida concreta, 20 graus centígrados ou 40 graus Fahrenheit. Tem uma medida precisa, é uma medida concreta. O dinheiro é um número puro. Se você perguntar o que é um real? Um real é um real. É um índice, ele não mede nada. Quer dizer, é um número que expressa uma unidade abstrata, um real. Ou $1, ou €1. Não há nenhum lugar do mundo, no século XXI, que você possa encontrar o que seja equivalente a €1. Uma sala onde tem lá, isso aqui é 6 diamantes, uma barra de ouro, não sei o que, isso aqui vale €1. Não é assim. Foi assim, ou gostariam que fosse assim, na época do padrão ouro. Uma unidade monetária valia uma certa quantidade de ouro, comprava uma certa quantidade de ouro. Mas isso acabou em 1932 pela primeira vez, e em 1971 pela segunda vez. Hoje um real é um real. É um índice, como você diz, olha, se a altura média dessa classe que é 1,75 m, quem é mais baixo mede 1,75 eu faço igual a 100. Quem é mais baixo, eu digo que é 90, por exemplo, é 10% mais baixo. Quem é mais alto, 10% é 110. Aí é um número puro, é um índice. O dinheiro é um índice. Os monetaristas acreditam que se olha para esse índice e sempre está calculando porcentagens. E os não monetaristas dizem, olha, esse índice é que pauta a nossa vida e nós não calculamos as porcentagens com tanta rapidez assim. Nós não calculamos preços relativos, nós trabalhamos com índice. Mas é um índice, é tão importante na nossa vida, mas é um índice. É um número abstrato. Nós somos uma sociedade, parece um mundo, mais do que uma sociedade, pitagórico. Tudo tem um número e esse número é um número puro. Nós falamos, o produto interno bruto brasileiro é de 4 trilhões de reais. Não é 4 trilhões de horas trabalhadas, não é 4 trilhões de toneladas, não é 4 trilhões de volts, são 4 trilhões de reais. É uma sociedade sofisticada, que mede todas as coisas por esse índice. E que pretende que esse índice,
que mede coisas tão diferentes, tem um valor estável.